Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Laís e esse é o canal Mundo da Laís de Souza. Bom, gente, hoje a gente vai estar fazendo a resenha desse livro aqui, Como se tornar um cristão inútil, do Rodrigo Biro, gente. Começamos com essa capa, né? Tem essa medalha, tem um sorvete caído no chão. Uma estéticazinha bem parecida com Deus que destrói sonhos, né? A qualidade, gente, e ele é muito bonito, gente. Eu sou apaixonada. Da mesma forma como o outro é bem bonito, sabe? Olha isso. Ele é todo azulzinho claro por dentro, tem os detalhes, né? Aí aqui atrás tem o sapato, no caso com o sapato. E é uma linguagem bem clara, você entender. Gosto também, assim como o outro que eu disse, né, gente? O Rodrigo Biro, ele usa palavras que você vai entender, mas ele não, como é que se diz? Passa o pano e também não, entendeu? Não massageia o ego e tudo mais. Então é aquele livro assim, cristocêntrico, aquele livro bíblico, aquele livro que vai mexer com você, que vai te fazer ter uma visão diferente da forma como você imagina as coisas, da forma como você trabalha pro reino de Deus, como você se dedica, entendeu? Como você age. Então é bastante interessante. E da mesma forma como o Deus que destrói sonhos, ele tem essa estéticazinha de colocar, gente, frasezinhas do lado, ó. Tem muitas frasezinhas de peso, ó. O principal chamado na Bíblia é para seguir Jesus e não para ocupar um cargo. Esse chamado não precisa ser descoberto, mas vivido. Entendeu? Tem falando aqui, tipo, a gente não precisa de determinada função, de determinada coisa. A gente pode servir Jesus do jeito que a gente tá, como a gente tá, entendeu? No secreto, se a gente não é tão visto, não é tão reconhecido, tudo bem, entendeu? O que importa, né? Assim como diz em Mateus, que vai pro teu quarto, que teu pai te vem em secreto, te recompensará. Aí muitas vezes no mundo de hoje a gente quer ser visto, a gente quer ser reconhecido. Nossa, eu faço isso por rendidas porque ninguém me vê, porque ninguém me reconhece. Entendeu? Então, e também tem muito uma visão de quem, tipo, quem ocupa um cargo, o pastor, o presbítero, o diácono, o cantor, e seja lá quem for, ocupam um lugar maior, tipo, é mais importante no reino de Deus, sendo que todos somos iguais. E não é um cargo que muda isso, entendeu? Todos somos igreja do Senhor, somos corpos de Cristo e todos temos sua devida importância, entendeu? Então esse livro é muito bom. Também quebra essa ideia de positivismo, gente, que existe muito no meio cristão, existe muito dentro da igreja. Pensamento positivo. Não tô dizendo que mensagem negativa, né, vem de Deus e tudo mais, mas a gente também precisa entender que não é pensar positivo não é ser fé, gente, isso não é fé. Isso é uma crença de que tudo vai dar certo, mas nem sempre as coisas dão certo, e isso não significa que Deus é ruim, que Deus errou, entendeu? Então lutas na vida do crente, gente, sempre vai ter, tá? Sempre vai ter. Não tem essa de que Jesus tem seus preferidos, que não sofre. Se Jesus te ama, você vai ter uma prova. Então, vamos lá. Gente, tem outra frasezinha aqui, ó, que eu acho bem bonita também. Não somos chamados para ser independentes, nem para ser protagonistas de uma história pessoal, mas para fazer parte de uma nova comunidade, que proclama aquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Gente, então, tá vendo como isso mexe com a gente? A gente não é chamado para ser protagonista de uma história, de querer viver individualmente. Somos chamados para viver juntos, viver como uma família, a família de Cristo, somos corpo e família, entendeu? Então não somos só nós. Aí só me importa a minha salvação, o resto, tô nem aí, não é assim. Devemos ter amor e empatia para com os outros. Então, gente, como eu falei, né, que também tem outra frasezinha que diz que Deus não está interessado em nossos títulos, nas nossas medalhas. Deus não está interessado nos títulos que acumulamos ou nas medalhas que conquistamos. Porque, na verdade, o que Deus quer de fato é nosso coração, é nossa devoção, é nossa adoração. Ele quer que a gente se entregue para Ele por inteiro, por completo. Aí aqui no finalzinho do livro, gente, tem 2 títulos bem importantes que eu acho.
Gente, aqui no finalzinho do livro tem 2 títulos bem importantes que eu acho, mas eu não vou estar lendo para vocês para não ficar tão grande, tá? Mas o primeiro é o poder que vem de dentro. Bom, gente, a gente vive numa sociedade, num tempo, nos dias atuais, que costumam dizer, né, a questão do empoderamento, essa força vem de dentro de você, né? Você consegue, você é capaz. Mas assim, gente, qual o contexto bíblico disso? Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a gente é fraco, que a gente não é capaz, que a gente não é merecedor. Ai, nossa, por que tá acontecendo isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, gente. Diante de Deus, diante das Escrituras, ninguém é bom, ninguém merece o céu, ninguém merece o perdão de Deus. Nenhum ser humano é bom, o ser humano é caído, tem a natureza corrompida dentro de si. Aliás, por que você está falando isso? Então, do que adianta ser cristão, do que adianta ser crente? Quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem 2 naturezas dentro de você, a natureza de Cristo, a nova natureza, e a natureza pecaminosa que ainda está lá, entendeu? A carne e o espírito, entendeu? Aquela luta entre a carne e o espírito. Então, cabe a você decidir quem vai comandar a sua vida, quem mais você alimenta, entendeu? Então, tudo que vê de bom em mim é Cristo, tudo que vê de mal sou eu mesmo. Então, não tem essa, gente, dessa força vem de dentro de você, porque não vem. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, gente. É sobre graça, é sobre Jesus, é sobre misericórdia. Nada vem sobre a gente, entendeu? Então, em vez de ir em frente ao espelho e falar, eu posso, eu quero, eu consigo, vá e fale. Senhor, me conceda graça. Senhor, vá comigo. Senhor, me ajude. Que assim você reconhece as suas limitações, reconhece o seu estado de que você não pode fazer nada sem Ele. A força não vem de dentro de você, a força vem de fora, a força vem dele. É tudo sobre Ele, tudo para Ele. Não é o empoderamento, entendeu? Que, ai, nossa, eu posso, eu quero, eu consigo, não. É tudo sobre Ele, tudo para Ele. Porque fazendo isso, dizendo isso, a gente reconhece que a força não vem nossa, não é sobre nós, não é sobre o que podemos fazer, sobre a nossa própria força, sobre o nosso próprio mérito, nossas conquistas, não é tudo sobre Ele, tudo para Ele. Com a sua glória, com o seu poder, com a sua misericórdia que opera através de nossas vidas. Então, sendo o mundo de hoje marcado pelo empoderamento, pelo pensamento positivo, nós, como os cristãos, devemos agir, pensar e viver de maneira diferente. Sabendo que não somos merecedores da graça de Deus, não somos merecedores do seu amor, não somos merecedores do céu, nós somos pecadores. Ai, nossa, mas então o que nos diferencia do mundo? Porque somos pecadores arrependidos, pecadores que não querem pecar, pecadores que querem estar mais próximo de Deus, ter comunhão com Deus, ser diferente. Devemos ser sal da terra e luz do mundo. Não fomos chamados para ser igual, fomos chamados para fazer diferença. E muitas das vezes, sim, você ser cristão, você ser crente, você vai ser taxado de chato, de religioso demais. E tá tudo bem, você não foi chamado para agradar todo mundo, né? Não, de fato, quem nós devemos agradar é o Senhor Jesus. Porque aqui no livro tem até uma frase também que diz isso. Gente, eu não achei a frase, mas é basicamente assim. Se eu fosse chamado para agradar as pessoas, eu não seria chamado para ser servo de Cristo. Ou seja, ser servo de Cristo, servir a Jesus, vai sim desagradar muitas pessoas. Vai desagradar seus amigos, vai desagradar sua família, vai desagradar muitas vezes as pessoas que você gosta, as pessoas que você está ali no meio. Então, você vai acabar se afastando sim de muita gente. Mas é sobre isso, gente, tá tudo bem, é sobre fazer escolhas. Agora, não renuncie, não negocie o que é inegociável. Renuncie o que tiver de renunciar, mas a sua fé, a sua comunhão com Deus, isso não tem preço, gente. Não abandone ela, não deixe ela por causa de ninguém, tá, gente? É difícil, às vezes você vê pessoas se afastando e tudo mais, mas é sobre isso, tá, gente? Crendo que o Senhor nos recompensará de toda a nossa fé, de toda a nossa entrega e nossa devoção a Ele, que é o mais importante. É isso. Essa foi a nossa resenha. Existem muitas pessoas no mundo ainda que não desfrutam do amor do Senhor, que ainda não conhecem. Então, que venhamos estar espalhando o amor de Jesus, estar espalhando o seu evangelho, o seu perdão, a sua graça redentora. Então, venhamos estar falando do evangelho
e que sejamos usados grandemente, tá, gente? E eu amei muito esse livro, super indico pra vocês também. Assim como outro, quem é novo convertido, quem é adolescente, tem essa vibe, tem essa linguagem, quem é adulto também, né? Quem já é cristão há um bom tempo também, pode estar lendo, gente. Ele é pequenininho, bem pequenininho, tem esse marcadorzinho. Então, gente, eu amei muito esse livro, tá? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Beijos, fiquem com Deus. Quem não assistiu o vídeo antigo, gente, eu vou estar deixando aqui nos cards, tá? Que eu fiz a resenha de O Deus que Destrói Sonhos também, do Rodrigo Biro. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.